Boa noite, gente. Como combinado, tá? Eu vou estar passando aqui para explanar para vocês o mercado financeiro e como vocês podem trabalhar isso e estar utilizando isso para ganhar dinheiro, fazer disso a princípio uma renda extra, tá? E você entender como isso funciona e como você tira. E se isso é um jogo, qual que é o risco, qual que é o perigo, tá? De você estar fazendo, trabalhando no mercado financeiro, tá? Então essa é o que a gente vai procurar estar trabalhando de maneira simples, procurando ter um linguajar mais simples, que seja compreensível para a maioria. Em caso de dúvida, vocês perguntem, que aí eu vou estar melhorando nos próximos vídeos o que vocês têm de questionamento, tá? Para que a gente prossiga de maneira clara, tá? Então a ideia é que seja simples. Por que aprender e conhecer o mercado financeiro, mesmo que você não vá operar? É que essa gracinha aí, gente, fala de tudo do mundo. Tudo no mundo está inserido no mercado financeiro. Não tem nada que não passe direto ou indiretamente pelo mercado financeiro, tá? Então essa é a primeira visão. Esse gráficozinho aí, tá? Logo mais para frente a gente vai entender detalhes dele, tá? E tudo que ele tá te contando aí, tá? Tem uma apresentaçãozinha que eu fiz aqui, a gente vai seguir ela, tá? E comentando algumas coisas. Eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês, tá? No final do vídeo, para que vocês melhorem. Basicamente, eu vou estar só comentando algumas coisas, não vou seguir, tá? É, ela passo a passo ainda que o que tem aqui a gente vai melhorar esses conceitos, tá? Ao longo do tema, tá? Então aqui tem esse idioma do preço, certo? Então aqui é para onde o preço vai. A gente tenta seguir isso, tá, gente? Da melhor forma possível, com proximidade, tá? Através do gráfico, que é a maneira com que eu avalio, tá? Você pode fazer outros tipos de avaliação, como a gente vai ver, tá? Então aqui a gente tem o gráfico, tá? Geralmente ele tem uma tendência, tá? De alta, neutra, tá? Ou de baixa, tá? Então, ou ele está subindo, ou ele pode estar mais estabilizado, ou ele pode estar descendo, tá? Basicamente é o que a gente tem aqui, tá? Não é cassino, para começar, é ciência, certo? Então, assim, não é um jogo, não é uma loteria onde a estatística está contra você. Aqui tem padrões, tá? E você tem, tá? Uma estatística matemática positiva. Então você entra de acordo com a sinalização, como a gente opera sinal, tá? De acordo com a sinalização e em posições onde a estatística é mais favorável para mim, tá? Do lado que eu tô indo, tá? Que é uma coisa que a gente vai entender pela frente, que no mercado você não perde, tá? Você não tem, tá? A gente, geralmente, todo mundo que trabalha no dia a dia, com comércio, tudo tem um viés, tá? De que só se ganha, tá? Se o preço subir, tá? E no mercado financeiro é o único local onde você ganha, tá? O único local, entre aspas, né? A ideia é que você ganhe em dois sentidos. Você pode entrar comprado, ou seja, você compra num preço baixo, sabendo, apostando que ele vai subir, tá? Para depois você vender ele, tá? Mais caro. Ou você pode vender um produto, que é a mesma coisa, só que é o inverso, tá? Você compra ele a um preço mais alto, acha um local que alguém que te venda ele mais barato, porque você vai ter que devolver, tá? E na hora de devolver, se você achou alguém que te entregou esse produto mais barato, essa diferença
do que você comprou e vendeu, tá? É o seu ganho. E se acontecer o contrário, você perde, certo? Então essa é a ideia, mas a gente vai melhorando isso durante o percurso, tá? Gente, são três pilares: análise técnica, tá? Controle de risco, tá? E o seu psicológico, tá? Geralmente no mercado, gente, você perde se você não cumprir essas três etapas. Se você cumprir essas três etapas ao longo do tempo, tá? A tendência é que você chegue a ficar positivo, certo? Às vezes, se você não cumprir uma só, você pode ficar positivo. Às vezes, você cumprir duas, aumenta sua chance. Se você cumprir as três, a probabilidade de você ficar positivo e ter ganho nesse mercado é grande, certo? E é o que a gente vai tentar melhorar aqui. Análise técnica, tá? Que a gente faz e uma fundamentalista. Quando operar, tá? O que comprar preço, volume, tá? Balanço econômico. Então aqui ele faz um- uma análise, tá? Uma comparação das duas, tá? Uma baseada em técnico, que seria os gráficos, que é o que eu opero, tá? E mais técnico ainda, eu opero sinais, que é o mais profundo dessa análise técnica, tá? E análise fundamentalista, que é em cima de notícias, de coisas que estão acontecendo, tá? Então, por exemplo, análise fundamentalista, que eu procuro não operar e eu não acho muito boa, que muitas vezes o fundamento te fala que o preço deveria estar subindo e ele está descendo. Ou ele deveria estar descendo e ele está subindo. Já o gráfico, eu não tenho isso, tá? O gráfico me fala a realidade disso. Ciclos, gente, o mercado tem ciclo, tá? Ele nunca vai correr só para um lado, tá? Ele tem um lado, tá? Da ganância, euforia, que está alegre, e o lado, tá? Do risco, tá? Do pânico, da depressão. Então ele está sempre oscilando. Você, o mercado, tá? Ele não sobe a vida toda e não desce a vida toda, tá? Então, é o que garante que você tenha o que? Operações, certo? Essa troca de preço, essa oscilação é que faz com que você possa ganhar dinheiro, tá? Então, se você quer dinheiro no mercado, você quer trabalhar com um ativo, tá? Que ele tenha o que? Essa oscilação, tá? Então, é isso que a gente busca no mercado para que a gente tenha operações. Tá. Teoria de Dow, tá? Que a gente vai melhorar mais pra frente, tá? Que trabalha, os big players que a gente vai trabalhar, tá? Big players, tá, gente? São os grandes jogadores, banco, instituição financeira, e notícias públicas, tá? Aí tem que o mercado trabalha com antecipação, as armadilhas quando a notícia chega, tá? E as estratégias do trade, tá? Através de manchete, tá? E isso mostra quando você trabalha muito com fundamentalismo. Trade, já o trade de análise técnica, tá? Tem que o preço, tá? Você vai seguir o preço através dos sinais que você tem, tá? Para saber se você vai comprar ou vender. Você tem uma análise de volume, tá? Verificar a força desse movimento, se ele está subindo e o volume está subindo, acompanha. Se ele está subindo ainda e você tem uma divergência, o volume está começando a cair, é o que? Ele está perdendo força. Então é onde você começa a notar reversões e que te mostra que provavelmente, tá? Fora as armadilhas que a gente vai mostrar, tá? Se ele está descendo ou se está subindo, tá? E o tempo, tá? Que está sendo analisado esse contexto, tá?
Linguagem, tá, a gente do operar por sinal, um dos grandes, do principal, tá? Seriam os candles, que a gente vai ver eles com candle, tá? Que é aqueles quadradinhos que você vê, tá? De duas cores, geralmente. E a gente vai trabalhar eles mais para frente, mas eles refletem, tá? Através deles você vai ver que tem muita mensagem, você consegue entender muita coisa, tá? Do mercado. Então é um tipo de operação que te fala muito. O mercado trabalha dessa forma, gente. Sempre ele tem uma expansão, ele entra uma quantidade de capital, tá? Ele vai ter uma contração, ou seja, ele uma demanda, tá? Ele vai você tem uma impulsão, aí ele vai gerar uma demanda, tá? Onde ele vai tentar absorver essa demanda que você fez. Então, oferta, tá? E absorção. Oferta, absorção, certo? Basicamente, o mercado trabalha assim: impulso e repouso, tá? Você vai reparar. Mapa, tá? Você tem geralmente três níveis para você avaliar, tá? Ele pode ser a curto prazo, 21, tá? A longo prazo, que ele passa, eu trabalho em tempos menores que esse, certo? Por quê? Porque quando você diminui seu tempo, você quer tempos menores de entrada, tá? Então, quanto menor for seus tempos, curto, médio e longo prazo, mais rápido vai ser suas operações no mercado e mais quantidade de operações você vai ter. Uma coisa que a gente vai descobrir que o mercado supostamente eu trabalho com algumas coisas, tá, que são zonas, tá, que são tetos, tá, e piso, tá. Agora, o que acontece? Os tetos podem ser rompidos, tá? E passar a virar piso, tá? Do mesmo jeito que o piso pode ser rompido e passar a virar teto, tá? Então você tem uma ambiguidade, você tem uma bipolaridade no mercado, tá? Que a gente vai melhorar isso e vocês vão ver isso no gráfico futuramente, tá? Quando a gente estiver trabalhando, eu vou estar falando de cada um desses pontos separadamente. Ponto de virada, gente. Gatilho quando pontos onde matematicamente, tá, são alvos que podem ser atingidos e retornar, tá, ou pode servir, tá, de impulsionador, tá. Então você tem pivôs, tá, de alta que são gatilhos. Então, lembrando do que a gente viu, tá? Todo ponto que ele pode ser uma resistência, os pivôs são pontos de alta resistência. Por quê? Porque a gente vai melhorar isso mais para frente, mas nesses pontos, tá? Você tem hoje em dia muitos robôs operando. Então, você vai notar que em pivôs, tá? Você tem sempre uma força batendo contrário do movimento do mercado, tá? E são pontos de forte com grande probabilidade onde vai o quê? Ocorrer as inversões. Volatilidade, que é o que a gente quer, tá? Então, a gente quer uma alta volatilidade, quanto mais volátil o mercado, tá? Maior a nossa possibilidade de ganho, tá? A gente tem continuidade, ou seja, quando o movimento vem, aí ele faz a absorção, tá? E ele continua. Ou a gente tem reversão, tá? Ou a gente tem pontos, tá? Que a gente chama de triângulo, onde ele começa a fechar, e ele pode seguir para qualquer um dos dois lados. Mas uma coisa básica do mercado, gente. Todas essas regras aqui são feitas para serem contrariadas, tá? Então, assim, você pode ter no mercado milhões de regras e você vai, como vocês vão estar vendo sobre o trade, vai aparecer muita coisa para vocês, tá? Então,
tenham bom senso que, de certa forma, o big player, o grande operador do mercado, ele vai aproveitar desses fatos, porque a maioria das pessoas vão estar entrando nesses pontos, são conhecimentos comuns. O grande operador, ele sabe onde está a maioria das pessoas e ele vai operar para buscar esse capital, tá? Então, para operar no mercado, um pouquinho de malícia é importante. E o último grau, gente. O último grau, isso é essencial. E que eu procuro, tá? Eu procuro entender os momentos do mercado, tá? Eu tenho um indicador que eu trabalhei para mim. Ele não é muito simples na maneira dele ser, tá? Mas eu vou mostrar ele para vocês, tá? E vocês vão entender que, assim, ele tá lá para mostrar para vocês momentos, te lembrar de momentos do mercado. Porque você vai ver que o mercado, ele trabalha em cima de um ciclo, tá? E o indicador que eu fiz, ele tá basicamente para te chamar a atenção sobre esses ciclos, tá? Então, basicamente, gente, o que a gente tem aqui, tá? É uma breve introdução, rápida, tá? E eu vou trabalhando esses pontos agora, a partir depois de hoje, de maneira isolada, tá? Mas eu quero que vocês cheguem ao ponto de entender que o quê? O mais importante são aqueles três pilares, tá? Entrar de acordo, você ter uma teoria para você entrar. Não seja sofisticada. Não é o setup milagroso, não é. Mas você tem que definir uma maneira de entrar no mercado, certo? Um rompimento de uma média, bater uma resistência e tal. Então você precisa de um ponto, definir um método de preferência único, tá? Que você vai entrar no mercado. Segundo, gestão, tá? A gente vai trabalhar isso mais para frente. Eu vou mostrar para vocês que mesmo errando muitas vezes no mercado, você ainda consegue sair ganhando se você prestar atenção na sua gestão, tá? E você respeitar a sua gestão, certo? E estudo. Quanto mais você estudar e conhecer de técnica, conhecer, quanto mais você participar no mercado, mais tempo você permanecer vivo no mercado, maior a probabilidade de você ficar. Porque 95% das pessoas não tem êxito, e isso é verdade no mercado, não ficam. Ganância, medo, tá? Ou não faz o que tem que fazer, tá? E isso é o normal, gente, da humanidade. Você está entrando, você está conhecendo uma profissão de alto nível, tá? Não é mais difícil do que fazer um doutorado, não é mais difícil do que você fazer qualquer coisa. Isso aqui é para qualquer um, em qualquer idade, tá? O que vai fazer você ganhar é você respeitar a sua gestão, respeitar seus sinais, respeitar o mercado, tá? E não quebrar, tá? Enquanto você está no mercado. Você tem que fazer aqui, tá? E provavelmente vocês vão perder dinheiro, tá? Mas que seja uma quantia, tá? Enquanto vocês estão aprendendo, que não te quebre. Mas também é importante, gente, que você opere com dinheiro, tá? E que com o tempo essas perdas, tá? Comecem a te doer. Por quê? Porque se as perdas que você tiver tendo não tiver te doendo, tá? É porque ainda não, você não vai aprender. Então é essencial, tá? Que dá para você operar demo, dá para você aprender, tá? Mas palavra de quem está no mercado. Não é a mesma coisa você operar com dinheiro, tá? E sem dinheiro,
Se você quiser conhecer o mercado, operar com a conta demo, beleza, pode começar. Eu conheço gente que passou a vida toda operando conta demo e nunca deu conta de entrar, tá? Em uma conta real. Mas cada um tem seu tempo e cada um tem a sua realidade. A ideia aqui é para mostrar para vocês que o mercado funciona e que é para todo mundo, certo, hein? Então isso por hoje é só. A gente vai melhorando isso e eu vou estar deixando essa transparência aqui, tá, embaixo, para que vocês peguem e possamos melhorar esses conceitos, tá? Vou estar trabalhando cada um desses conceitos, tá? Daqui para frente, pontualmente, ok? Então até mais, gente. Obrigado pela atenção.